nosso primeiro ponto aí está do versículo 12 o capítulo 12, né, versículos de 1 a 7 e do 8 ao 15. Eu vou ler aqui esse primeiro ponto, tá? Na verdade, vamos ler alternado. Cada um pega um versículo, pode ser? O 1 diz assim: Então os homens de Efraim foram convocados, passaram para Zafon e disseram: Por que você foi lutar contra os filhos de Amon e não nos chamou para ir com você? Por causa disso, vamos queimar a sua casa com você dentro dela. E Jefté lhes disse: Eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos e não me livrastes das suas mãos. Como vi que vocês não iam me livrar, arrisquei a minha vida e fui lutar contra os filhos de Amon. E o Senhor os entregou nas minhas mãos. Jefté reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas, porque estes tinham declarado: Sois fugitivos de Efraim, vós, gileaditas, que viveis no meio de Efraim e no meio de Manassés. Porém, os gileaditas tomaram os vales do Jordão que conduzem a Efraim, de sorte que, quando qualquer fugitivo de Efraim dizia: Quero passar, então os homens de Gileade lhes perguntavam: És tu efraimita? Se respondia: Não. Então lhes tornava: Dize, pois, Sigolete. Quando dizia Sigolete, não podendo exprimir bem a palavra, então pegavam nele e matavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42 mil. Jefté julgou a Israel 6 anos. E morreu Jefté, gileadita, e foi sepultado na cidade de Gileade. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, que nós possamos entender que o texto tem a nos dizer, nós possamos estudar e meditar nesses versículos. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, a gente está dando continuidade ao nosso livro de Juízes. Tivemos aquele episódio polêmico do voto de Jefté, mas a história de Jefté ela vai ser concluída aqui no capítulo 12. Vamos ter um momento ali de transição com mais juízes, e a partir do capítulo 13 a gente tem a história de Sansão, que é uma das maiores do livro de Juízes. São, se eu não me engano, 4 capítulos só para a história de Sansão, do nascimento até a morte. Nós temos um confronto aqui com a tribo de Efraim, com Jefté e a tribo de Efraim, um confronto que a gente precisa primeiro entender a origem. Do nada, Efraim chega e diz assim que vai queimar a casa de Jefté com ele dentro. A primeira pergunta que eu faço para vocês é: por que Efraim queria queimar Jefté e a sua casa? No versículo 1 ele já vai dizer, olha, por causa disso, né? Por causa de quê, né? Vamos queimar a sua casa com você dentro dela. Saiu para lutar contra os filhos de Amon. Essa é a versão dos efraimitas, né? Ele está dizendo assim, olha, você saiu para lutar contra os filhos de Amon e não nos chamaram. Por causa disso, a gente vai queimar você e a sua casa. É interessante porque alguns comentaristas dizem que assim, ele não fez isso, Jefté não fez isso com a sua filha, agora os efraimitas iriam fazer a mesma coisa com Jefté e o resto da sua família. Ele vai pegar a ideia de que Jefté teria sacrificado a filha em holocausto, e agora Efraim era como se fosse um juiz de Deus para punir Jefté. Essa é a continuidade quando você entende que a filha morreu. Mas o texto não fala sobre isso.
Olha o que é que o texto está dizendo. Ninguém chegou para Jefté e disse assim, porque você queimou a sua filha, nós vamos agora queimar você. Porque você... Não. Simplesmente porque você não nos chamou para lutar contra os filhos de Amon, nós vamos queimar você. Por quê? Como assim eu não chamo alguém para uma guerra e ele quer me punir porque eu não chamei ele para uma guerra? Qual é a lógica de Efraim aqui? O que é que vocês acham? Você devia ter me chamado para a guerra. Quem é que fica magoado porque não foi chamado para a guerra? Né? Por que isso? Havia o ciúme provocado no resultado dessa guerra por Efraim ter alguma responsabilidade de defender as demais tribos, especialmente as tribos do norte. Sim. Assim como Judá, lá em Juízes capítulo 1, Judá é convidado a concluir a possessão da terra. Certo. Né? Judá sendo uma tribo maior em defender as demais tribos. Então, presumo que essa seria a responsabilidade de Efraim. Ele se isentou disso e não obteve a glória da vitória. A fama, né? A questão... Pronto. O que você falou, Adeus, foi muito preciso, porque é justamente essa responsabilidade que Efraim e Manassés, como as tribos do norte ali, né? As principais, as maiores, elas tomam para si em proteger, não é? Isso a gente viu no plano de fundo lá de Josué. Né? Quando tem a divisão das tribos, está dizendo, ó, Judá, Sul, Norte, Efraim e Manassés. Só que isso aqui tem pecado no meio. Aqui não existe apenas uma simples responsabilidade em proteger. Agora se tornou uma vaidade em eu querer ser a tribo melhor e a mais conhecida como a tribo da guerra. E depois a gente vai voltar, né? Eu coloquei aqui como os antecedentes. Qual é o problema aqui? O problema é a arrogância de Efraim. Arrogância. Ele, veja por que chegar ao extremo de queimar o líder de Gileade com a sua família, porque simplesmente não foi chamado para a guerra, porque eu tenho que estar na situação onde tudo acontece, porque se eu não estiver, eu vou punir aquele que conseguiu e não precisou da minha ajuda. Né? E não é que não precisou, a gente vai ver logo mais que isso não foi bem o que aconteceu. Veja, eu usei o exemplo, por exemplo, eu peguei o exemplo de Saul, e o antecedente da gente é Juízes 8, porque essa mesma conversa foi confrontada contra que juiz? Vocês lembram? Juízes 8 foi confrontada em Gideão. Eles chegaram com essa mesma conversa. Por que você não chamou naquela luta lá contra os 300? E a gente vê que a resposta de Gideão, ela é uma resposta que busca agradar ali os efraimitas. Tanto é que eles não lutam contra Gideão. É diferente aqui de Jefté. E aí dá pra gente fazer essa comparação. Gideão e Jefté. Porque Gideão chega com a resposta... O que foi que eu fiz comparado a vocês, né? Vocês pegaram os príncipes. A gente não fez nada. Fez nada? Como assim não fez nada? Lutou contra 135 mil midianitas com 300 homens, né? Quando eles são indagados por Gideão, Gideão coloca o mérito em Efraim. Foram vocês que conseguiram. Com Jefté é diferente. Arrogância, esse é o pecado aqui. Então, ela era a melhor até deixar de ser. Quando ela deixou de ser, veio o problema. E eu peguei o exemplo aí de Saul, porque Saul, ele era o rei de Israel, que foi escolhido por Deus, levantado ali por Samuel, mas ele se torna o vilão da história quando de repente ele descumpre a ordem de Deus. Deus diz, você vai perder o seu reinado, e é ali que começa o vilão. Por quê? Porque ele começa a querer perseguir o próximo rei.
Quando ele descobre que Davi é o próximo rei, ele começa a perseguir Davi. E eu quero que a gente entenda a loucura de Saul. A loucura de Saul em tentar frustrar o plano de Deus. Né? Ah, ele que vai ser o rei, pois não vai não. Deus disse que ele vai ser o rei, pois Deus vai ter que pensar em outra pessoa, porque esse aí vai morrer. Essa é a loucura de Saul, em querer matar. Quando ele quer matar, ele não só quer matar uma pessoa, ele quer frustrar o plano de Deus, porque foi o próprio Deus que decretou que o próximo rei era Davi, né? Então, olha, Saul ele foi de rei a perseguidor do plano de Deus, né? Dos cumprimentos de Deus, dos decretos de Deus, da vontade de Deus. Por quê? Porque agora me atingiu. Esse é o problema. Esse é o problema aqui. E agora, no versículo 2, nos é revelado uma coisa nova aqui, pela resposta de Jefté. Versículo 2. Mas Jefté respondeu: eu e o meu povo tivemos uma grande discussão com os filhos de Amon. Chamei vocês, mas vocês não me livraram das mãos dele. Opa! Olha a informação aqui interessante. A soberba gera mentira. Qual é a mentira que Jefté revela no versículo 2? Qual é a mentira? Oi? Eles foram consultados, convocados a irem. Olha, isso é engraçado porque olha a narrativa que Efraim levanta e olha a narrativa que Jefté destrói agora. Calma, vocês foram chamados, mas vocês selecionam a guerra de vocês. É isso que vocês fazem. Vocês perderam o propósito de proteger as tribos. Vocês não querem mais proteger as tribos. Vocês querem a fama de estarem nas melhores batalhas. A partir do momento, eles foram chamados, eles disseram: Jefté vai perder. Vamos não, que ele vai perder. E o povo ainda vai dizer assim, ó: perdeu porque Efraim não ajudou. De repente, Jefté ganha. Jefté ganhou e a gente não está nessa história. Está todo mundo ouvindo falar dessa guerra e a gente não está no meio. Agora a gente vai queimar a casa dele, com ele dentro. Essa é a questão. Eles querem a fama. Eles têm que estar na melhor guerra, na guerra que está todo mundo falando. Mesma coisa Gideão e os 300. Mesma origem aqui. Gideão vai ganhar com 300 homens, 135 mil midianitas? Não vai. Ganhou. E a gente não estava nessa guerra. Agora a gente vai lá tirar satisfação com Gideão, mas Gideão massageia o ego deles. Por isso que eles não fazem nada. Então, a conclusão aqui, ó, desse versículo 2 é a seguinte: a soberba impede o reconhecimento da minha culpa. Acho que nunca isso aconteceu com a gente, né? Só com Efraim e com os personagens da Bíblia, né? Veja, quando eu vou agir com soberba, não importa o que o outro vai me dizer, eu não errei. Eu bato o pé e eu digo que eu não errei. Essa é a grande ilusão do ego. O que é que o ego faz? Ele me coloca como centro do universo. Ele me coloca como protagonista da minha história. E eu não sou protagonista da minha história. Olha a metanarrativa aí do reverendo Rodrigo. Tudo está conectado à história da redenção. Se tudo está conectado à história da redenção, o protagonista dessa história é Jesus. Eu não sou o centro da minha história. E o ego faz isso. O ego começa a convencer você que você é o mocinho e o protagonista. E geralmente o protagonista, ele não peca, né? Ele não peca. Ele está sempre certo. Então, numa discussão, eu só vou ouvir o próximo para que eu possa desenvolver argumentos a meu favor, não para entender o problema do próximo. A discussão é essa. A discussão, eu quero ouvir o próximo, porque eu quero acabar com os argumentos do próximo quando eu ouvi-lo.
Não é para tentar de alguma forma, não, vamos ver se realmente eu errei. Deixa eu ver o argumento dele para ver se realmente eu estou errado. Não existe isso. Não existe essa possibilidade de eu estar errado. Isso é Efraim. Efraim deletou da mente dela que Jefté chamou ele. Deletou. Por que você não me chamou? Eu chamei. Mas vocês não vieram. Não conhece. Veja, esse é que a soberba faz. A soberba, ela faz a gente deletar a verdade. Qualquer indício e sinal de que a gente fez alguma coisa, deletado. Agora é só a gente estar certo. E esse é o argumento. A nova narrativa, você não nos chamou. E por causa disso a gente vai queimar a sua casa. Mas Jefté não fez como Gideão. Jefté diz, não, meu filho, eu chamei vocês. Vocês que não vieram. Efraim prefere ir à guerra, lutar contra a igreja contra igreja, irmão contra irmão, do que abandonar a soberba. Essa é a gravidade aqui de Efraim. Ela quer a fama, ela quer o destaque. Se você não se submeter, você vai cair. Ela é o juiz, ela está certa, ela é Deus. Efraim acabou o propósito dela, a idolatria entrou em Efraim, acabou o propósito dela proteger Israel. Ela agora luta contra Israel, ela luta contra a tribo, ela luta contra o juiz. Ela não quer saber, ela só quer saber do seu nome. E aí eu peguei um exemplo do Novo Testamento, 3 João 9 e 10, né? Que diz assim, escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e expulsa-os da igreja. Existia um câncer no meio da igreja, que João até ia escrever sobre uma coisa, mas agora ele começa a falar na carta sobre Diótrefes, especificamente sobre esse homem. E olha a característica dele, é a mesma característica de Efraim, gosta de exercer primazia entre eles. É aquela pessoa que gosta de aparecer, ela tem que estar em evidência, ela tem que ser o líder, ela tem que se destacar, mas ela não está nem aí para o evangelho. Ela gosta de se destacar para atrapalhar o ministério e não para ajudar. Esta é a arrogância. Ela não está errada. É o ego aqui. E como Jefté fez, esse ego não pode ser massageado. Muitas vezes a pessoa começa com arrogância dentro da igreja, ou começa com arrogância dentro de casa, do trabalho, e por causa das pessoas e das respostas que ela ouve, essa arrogância só aumenta. As pessoas ao redor não estão ajudando elas a melhorar. E aí a gente tem Provérbios 3:20 que diz, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. É isso. Veja, você não pode até ter um QI elevado, mas se você andar perto das pessoas com QI elevado, isso vai lhe ajudar de alguma forma. Você não pode até ser organizado, você não é um cara organizado, mas se você anda cheio de, ao redor, só pessoas organizadas, disciplinadas, você pega alguma coisa boa. Talvez não pegue tudo, mas você pega alguma coisa boa. Mas essa eu só ando com gente desorganizada, gente que não quer nada com a vida, mas eu não me contamino com elas. Eu sou organizado, eu quero alguma coisa. Não. Se você andar com pessoas sábias, você vai se beneficiar com aquilo. Se você andar com pessoas tolas, você também vai pegar um pouquinho da tolice. Não tem como. É isso. Eu lembro na escola que eu não tinha o QI elevado, não. Era aquele povo que presta atenção na aula, tira 10, né? Não, para eu tirar 7, eu tinha que... E se fosse matéria de exatas... qual era a minha estratégia? Andar com os inteligentes. Pronto. Essa era a minha estratégia. Olha, e isso me ajudou de uma forma
Eu andava com os inteligentes. Os inteligentes tiravam 10, eu tirava 7,5. Os inteligentes tiravam... Não era para filar não, né? Tem gente que anda com os inteligentes para filar. Não, eu andava com os inteligentes para pegar um pouquinho. Ou, sei lá, eu tinha mais afinidade, eu tive sorte. Talvez eu não quisesse tanto andar com os inteligentes. E Deus foi misericordioso, né? Então veja, Jefté, ele responde o que Gideão deveria ter respondido. Alguém, por favor, abre lá em Juízes 8, 2 e 3. A mesma indagação chega para Gideão, mas olha a resposta de Gideão. Então responderão: que mais fiz eu em comparação com o que fizeste vós? O restolho das uvas de Efraim não é melhor do que toda a colheita de Abiezer? Foi em vossas mãos que Deus entregou os líderes midianitas, Oreb e Zeeb. O que não pude fazer eu não se compara com o que fizeste vós. Diante deste esclarecimento, acalmou-se a indignação deles contra Gideão. Olha a resposta de Gideão. Não é fato que os poucos cachos de uvas deixados por Efraim são melhores do que toda a colheita de Abiezer. Abiezer era o clã de Gideão, né? Veja, o que foi que aconteceu nos 300? Gideão derrotou os midianitas com 300 homens apenas, com tochas, cântaros e trombetas. O povo começou a um matar o outro e eles começaram a fugir. Quando eles começaram a fugir, Deus autorizou os outros povos ajudarem Gideão a perseguir o resto dos midianitas. E aí os efraimitas, eles vão atrás dos 2 príncipes. Existiam 2 príncipes e 2 reis. Deus entregou nas mãos de Efraim os 2 príncipes e Gideão depois, já ainda no 8, mata os 2 reis. Aí, qual é a questão? Quando Efraim mata os 2 príncipes, ela vai em cima de Gideão. Por que você não chamou a gente desde o início? E de fato, Gideão não tinha chamado. Jefté tinha chamado, mas Gideão não. Gideão vai massagear o ego dele, vai dizer, olha, o que é os poucos cachos aqui, né, que vocês fizeram, o pouquinho que vocês fizeram é maior do que toda a nossa colheita. E está errado. Não. Qual é a resposta que Gideão deveria ter dado? A resposta que Jefté deu. Alguém lê aí o 3. O 12, 3, né, por favor. Juízes 12, 3. 12, 3, né? É. Jefté lhes disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos e não me livraste das suas mãos. Vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon. E o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por que, pois, subsistes hoje contra mim para me combaterdes? Olha, a resposta de Gideão era: Deus não queria que ninguém me ajudasse. Eu tinha 32 mil, ele mandou para casa 31.700, só ficou 300. Vocês estão pedindo, vocês queriam que eu chamasse vocês? Não, porque Deus me entregou nas mãos os midianitas. Jefté, ele vai dizer isso agora, olha, eu chamei vocês, vocês não quiseram, porém, eu venci os filhos de Amon? Não. Porém, o Senhor entregou nas minhas mãos. Vocês não quiseram, mas o Senhor entregou eles nas minhas mãos. O Senhor venceu sobre eles. Jefté também não vai se engrandecer, vai dizer, vocês não quiseram, mas eu fui lá e resolvi sozinho. Não. Terminou que vocês não vieram e Deus, mais uma vez, venceu sobre os inimigos. Essa é a resposta correta. Indagação, o que é que vocês estão vindo aqui? Por que que depois de tudo isso, vocês estão vindo aqui lutar contra mim? Qual é o sentido da indagação de vocês? A narrativa de vocês está errada. Esse é o problema aqui. E como eu disse, eles vão lutar. E Jefté não vai recuar, não. Jefté não é Gideão. Jefté não recua. Vocês querem lutar? Vamos lutar. Não me entregou os filhos de Amon? Vai entregar vocês também. Porque a guerra aqui, o protagonista da história não sou eu, não. Eu só estou executando aqui o plano. Vocês querem frustrar o plano de Deus? Vocês vão ser frustrados. Essa é a indagação de Jefté aqui.
Versículo 4. E Jefté reuniu todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os homens de Gileade derrotaram os efraimitas, porque estes tinham dito: vocês gileaditas, que moram no meio de Efraim e Manassés, são desertores de Efraim. Qual é a ideia? Perseguição aqui. Efraim vai perseguir todo gileadita que mora em Manassés e Efraim. Todo gileadita que mora ali, ele vai ser perseguido. Isso, por exemplo, os Estados Unidos fez no Japão isso. Eles queriam acabar com os negócios do Japão. Todo japonês que morava nos Estados Unidos teve seus bens presos ali na Segunda Guerra Mundial. Não tinha direito à cidadania, não tinha direito a nada. Perderam todos os seus direitos. E foi aquilo ali que gerou aquela confusão deles lá em Pearl Harbor, no finalzinho da Segunda Guerra. É uma forma de retaliar quem eu quero perseguir. Quem mora na minha nação, onde eu tenho a jurisdição ali, eu vou acabar com todos os bens. Imagina o japonês, ele for ver a conta dele lá nos Estados Unidos, não tem mais nada, né? Então foi isso que aconteceu. Então a embaixada do Japão começou e ali estourou em Pearl Harbor. Aqui é a mesma coisa. Tanto Gileade a gente vai perseguir, a gente vai acabar com Gileade. E os gileaditas que eles moram ali, ó, e eles têm algum direito, algum comércio, a gente vai retaliar. É isso que Efraim quis fazer. Versículo 5. Porém, os gileaditas tomaram os vales do Jordão que conduzem a Efraim. Então, Jefté vence sobre Efraim. E é interessante porque os efraimitas, eles saem para lutar contra os gileaditas vencem, depois os gileaditas voltam e prendem ali a fronteira rumo a Efraim. Quando os soldados de Efraim estão voltando, tem meio que uma blitz ali de Gileade. É uma blitz que eles montam ali para os soldados que estão recuando e voltando para Efraim. E essa é a punição aqui. É a punição que acontece através de uma forma de sotaque, né? A forma de punição será decidida através de uma mudança de sotaque. Olha que interessante isso aqui, né? Para descobrir se alguém era de Efraim ou não. Versículo 5, né? Porém, os filhos de Gileade tomaram os vales de Jordão que conduzem a Efraim. E quando algum fugitivo de Efraim dizia: quero passar, os homens de Gileade lhe perguntavam: você é efraimita? Se respondesse que não, os homens de Gileade lhe diziam: então diga Shibolete. Se ele dizia Sibolete, não podendo pronunciar corretamente a palavra, eles o agarravam e matavam nos vales de Jordão. Assim, naquele tempo, foram mortos 42 mil efraimitas. Shibolete ou Sibolete é uma mesma expressão em hebraica que muda esse sh e o s. Em alguns locais fala s, em outros locais fala sh. E essa é a ideia aqui. É a mesma coisa você pedir para um paulista falar porta, né? Eu escrevo P-O-R-T-A, mas o paulista fala de uma forma e você fala de outra. Mesmo que ele tente disfarçar, né, ele não consegue, né? É diferente de como o nordestino fala. E essa forma de distinguir não foi revelada. Passava ali, entrava um por um, né? E diga aí, Shibolete. E agora? Né? Veja, não tem como você disfarçar. Por exemplo, mande um americano falar tudo bem. Manda teu cunhado, Felipe, falar tudo bem. Ele não fala nunca, assim, para ele falar tudo bem como a gente, ele vai falar tudo bom, né? Tudo bem. Você diz, é gringo, não tem como você dizer é nordestino. Ele não fala, você sabe o sotaque, a forma de falar. Por mais que ele tente deixar perfeito, mais diferente fica. Tudo bem? Ninguém fala tudo bem. Fala tudo bom, tudo bem. Essa é a forma da gente falar. Então, ele diz, olha, essa palavra vai ficar infalível. A gente vai pegar os efraimitas. Não tem como. Fala Shibolete aí na hora, assim. Não tinha muito tempo para ele pensar.
Sibolete, efraimita. Na hora, essa foi a forma de distinguir. E naquele tempo morreram 42 mil efraimitas. Essa foi a disciplina de Jefté e do Senhor contra a tribo de Efraim, contra a soberba. Oi. A gente olha no início de Josué, versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, como tenho dado, como eu prometi a Moisés. Ele fala para Josué. Então, nesse caso aí, no caso dos efraimitas, a gente vê o orgulho e a soberba, eles se esquecem imediatamente disso daqui. De onde provém toda a glória da conquista. Seria isso mesmo. O Senhor dá, né? O Senhor está dando. Como eu falei, né? O objetivo ali era a proteção, né? Você proteger a própria tribo, né? As próprias cidades das tribos. Ah, não, agora é igreja contra a igreja. É puramente soberba, né? Esse é o problema aqui. Oi. Pastor, confrontando aí o que o senhor fez aí nesse slide, no capítulo 8, no capítulo 12, Certo. quando Gideão é confrontado pelos efraimitas, ele vai dar uma resposta politicamente correta, né? E apacigua ali a situação. Isso. Então ele tem uma visão meio que ele deixa de lado a fé e tem uma visão meio pragmática. Né? Sim. Se é assim, o resultado vai ser esse, vai ser positivo. Era... O Jefté vai confrontar. Jefté confronta, né? Jefté coloca o mérito em Deus. Deus vai tratar então Isso. a soberba desse coração do povo. Exatamente. Porque, veja, é interessante porque no mesmo capítulo 8 de Juízes, Gideão é confrontado por Efraim e é confrontado por duas cidadezinhas de Juízes, de Israel. E ele vai tratar diferente a forma como ele confronta, né? Ele vai matar lá os moradores de Sucote. Sucote é uma das cidades. Sucote e Penuel. Os dois não quiseram ajudar eles. E diz assim, ó, traz aí os reis, quando vocês trouxerem a gente ajuda vocês. E eles só pediram comida, né? Eles não pediram nem para ir para a guerra com eles. E aí Gideão vai matar eles. Mas com Efraim, ele vai dizer o que Efraim quer ouvir. Entendeu? O que é que ele faz? Ele massageia o ego de Efraim. Ele diz, não, vocês fizeram muito mais. Vocês não fizeram nada. Essa é a resposta. Vocês não fizeram, vocês chegaram no final, pegaram os príncipes, mas quem deu a vitória foi Deus, com 300 homens. O que vocês fizeram foi nada mesmo. E não era para fazer, porque Deus não chamou vocês. Entendeu? Essa era a resposta. E Jefté vai dizer, a gente chamou, vocês não quis, mas Deus entregou. E o que vocês estão fazendo aqui? É isso que Jefté vai dizer, né? Pecado dele, né? Alimentou o pecado. O pecado era eles queriam glória e Deus você tem mais glória que ele. Tem, vocês só. Deve ter o contrário, né? Deve ter corrompido. No passado você podia ter ajudado. Não ajudou, na realidade você não tem glória nenhuma. Exatamente. Gideão não é Jefté. É a mesma situação, mas são respostas diferentes. E Efraim vai fazer o que faria com Gideão se Gideão tivesse respondido como Jefté. Iria lutar. Iria para a guerra. E aí, ó, isso aqui é a disciplina do Senhor. Tem gente que diz assim, Jefté perdeu a mão. Jefté exagerou. Não exagerou não. Isso aqui é o julgamento do Senhor. Isso aqui estava demorando. Era para ter acontecido, se tivesse acontecido antes, seria menos ruim aqui. Olha aqui, ó, 42 mil efraimitas. Eu acredito que isso aqui não é exagero, não. Isso aqui é para acontecer mesmo. É para você entender como é que Deus age diante do pecado e diante da soberba em querer lutar contra a igreja. Você é a igreja e quer lutar contra a igreja. Você acha que você vai vencer? Você não vai. Por causa de soberba, por causa de arrogância. Veja, naquele tempo foram mortos 42 mil efraimitas. Jefté, o gileadita, julgou Israel durante 6 anos e morreu. E foi sepultado numa das cidades de Gileade. Então veja, é isso, é a soberba, é o veneno do pecado. Adão e Eva, qual é o problema? É a soberba. Vocês vão ser iguais a Deus. Vocês vão ser iguais a Deus.
Ele não quer que vocês comam porque ele sabe disso. Ele sabe que vocês vão ser iguais a eles. Iguais a ele. E veja que loucura, como é que Deus vai fazer uma árvore que vai colocar o ser humano no mesmo patamar dele. E aí com medo vai mandar não comer. Não tem lógica isso. Mas essa hermenêutica do diabo, ele vai pegar Eva. Vai agarrar Eva. Nós achamos que a nossa vontade é mais eficiente que a vontade de Deus. O plano de Deus é esse. Mas eu acho que Deus não está tão certo assim não. Se for do meu jeito, é melhor. E eu falei isso em Juízes 8 e repito aqui. Muitas vezes a gente age como Efraim. As coisas só podem dar certo se a gente estiver no meio. Se só foi fulano que conseguiu e Deus deu só a fulano, então eu não vou elogiar tanto. Eu não vou evidenciar tanto. Eu não vou ficar tão feliz porque eu não participei em nada disso. Só vou evidenciar quando eu participar. Se eu ajudei de alguma forma. Se aquela vitória ali Deus deu à pessoa e aquele sucesso ali aconteceu e só foi a pessoa, então eu vou menosprezar porque eu não estive no meio, eu não ajudei. Efraim é um resultado do nosso coração idólatra. A gente quer ser o centro, a gente quer ser o protagonista. É como o reverendo falou, né? Não é que Efraim é o vilão da história e eu jamais me assemelho a Efraim. Jefté é o herói e Efraim é o grande vilão que a gente não... O vilão, né? A gente não é vilão, né? Não, olha, isso está enraizado no coração, isso tem a ver com a gente, isso tem a ver com a igreja, isso toma conta da igreja. E a gente tem que ter cuidado com isso. E aí, gente, o segundo ponto ele é menor, são dos versículos 8 a 15, eles servem como uma transição, né, entre Jefté e Sansão, e eu tenho só alguns detalhes para a gente falar sobre essa narrativa aí do 8 ao 15. Alguém pode ler para a gente? Ou Felipe quer falar? Só para comentar um pouco, né, esse último ponto a respeito do quanto que a gente se acha bom, né? E eu cresci lendo a passagem do fariseu e do publicano, né? A parábola que Cristo fala, e ele conta lá a história de duas pessoas sobem e um olha para o lado e fala, rapaz, ó, ainda bem que eu não sou como esse publicano aí, miserável e tudo mais. E aí o publicano fala, miserável homem que sou, e se derrama, né? E é engraçado que quantas vezes a gente já não leu essa história e falou, caramba, nessa história eu sou publicano, eu sou bonzinho, eu sou humilde, não é verdade? Miserável homem que sou, né? Não, eu nunca queria me considerar superior, mas você está caindo exatamente na armadilha da soberba, entendeu? Você está justamente mostrando que é o outro, Exato, que é o fariseu. Que é o outro, exatamente. Você está condenando, mas você está... Imagina Jesus indagando a gente e a gente respondendo isso. Jesus, tá vendo, esse fariseu é Paulo, mas nós somos... Ele ia dizer, você acabou de se comportar como ele. Exatamente. E só pontuando, isso daí foi um estalo muito grande na minha cabeça, e só pontuando o quanto que um pecado não tratado, ele ecoa de uma forma muito maior no futuro, né? Isso. 8 ao 12, né? Se tivesse sido tratado antes, talvez 42 mil pessoas, elas não seriam mortas. Exatamente. Entendeu? Mas aquela soberba, ela foi ali sendo acolhida e sendo aumentada, até chegar esse ponto aqui de quando ser tratada. E perfeito, Felipe falou, porque veja, no 8, eles não disseram assim, vamos queimar você e a sua casa. Aqui, meu amigo, já chegou no nível, a gente vai queimar você e sua casa. Exatamente. Rapaz, como é que você chega ao ponto de dizer que vai queimar a casa do irmão? Tá entendendo? É uma loucura aqui, por quê? Porque não foi tratado lá. Exatamente. Não foi tratado lá. E às vezes a gente considera que alguns pecados que nós temos, certo?
que nós conhecemos muitas vezes os nossos pecados. Existem pecados que nos são ocultos, isso a gente precisa pedir misericórdia a Deus a respeito desses erros que nós cometemos e não enxergamos. No entanto, existem pecados que nós sabemos que a gente trata quase como pecados de estimação. E o quanto que nós racionalizamos ele e não os tratamos, até chegar ao ponto de Deus tratar de uma forma muito mais severa. Mais severa. É isso aí. Eu vou aplicar um pouquinho sobre isso no final, pegando um pouquinho para a igreja, né? Mas vamos lá. Segundo ponto, alguém pode ler aí do 8 ao 15, é o finalzinho aí do capítulo 12. Depois dele, julgou a Israel de Belém. Tinha este 30 filhos e 30 filhas. A estas casou fora, e de fora trouxe 30 mulheres para seus filhos. Julgou a Israel 7 anos. Então faleceu Ibzan e foi sepultado em Belém. Depois dele veio Elon, o Zebulonita, que julgou a Israel 10 anos. Faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele julgou a Israel Abdon, filho de Iléu, o piratonita. Tinha este 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam 70 jumentos. Julgou a Israel 8 anos. Então faleceu Abdon, filho de Iléu, o piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Amém. Nesse segundo ponto eu tenho juízes menores, a gente chama de juízes menores. Juízes menores são aqueles que não têm tanta evidência na história deles, como Jefté, como Gideão, como Sansão, né, que a gente vai ver, certo? Como Débora. Então, é só Sansão mesmo, quando eu disse, são 4 capítulos de Sansão. E aqui eu tenho um parágrafo para falar de Ibzan. Ibzan veio, ele julgou e morreu. Né? Elon veio, julgou e morreu. E aí eu peguei os outros antigos, que a gente pegou também, o Tola, Jair, né? São basicamente esses 5, tem alguns outros, mas a pergunta que fica é por que mencioná-los, né? Por que não só mencionar os mais importantes? E eu peguei algumas observações quanto a isso. Primeiro momento é porque esses são épocas mais ordinárias, digamos assim. Existem épocas na história que são extraordinárias e tem épocas que são mais ordinárias. Por exemplo, está tendo a guerra da Ucrânia ali, mas ela não é uma guerra mundial, ela é uma guerra localizada. Teve um conflito ali entre Estados Unidos e o Oriente Médio ali. Isso sempre vai acontecer porque guerra sempre existe, mas uma coisa é guerra da Ucrânia e Rússia e outra coisa é Segunda Guerra Mundial. É um evento mais danoso à história da humanidade. Aí eu pergunto para você, né? Você queria viver no Brasil aqui, né, ou até nos Estados Unidos, na época da Guerra da Ucrânia ou na Segunda Guerra Mundial? Como eu disse, né, aquela pessoa que nasceu em 1900, pense aí, né? Quando ela teve 14 anos, seus familiares foram para a Primeira Guerra. E quando ela estava com 39, ali, beirando os 40, ela foi para a guerra, né? Então é isso, quem nasceu em 1900 pegou vários momentos extraordinários. Eu pergunto, né? Você queria nascer na época de Jefté ou na época de Ibzan? Né? Porque são momentos ali... Veja, não é que não tem guerra nessa época, tá? Depois de Gideão, a narrativa vai dizer que Israel não tem mais paz por causa da idolatria dela. Mas não são guerras tão digamos assim, a dimensão não é tão grande a ponto de ser destacada como Jefté, a ponto de ser destacada como Sansão. Mas existiram ali guerras, ok? A primeira coisa que a gente entende, veja como isso é sutil na narrativa, é o contraste de Ibzan e Jefté. Versículo 9. Depois de Jefté, quem julgou Israel foi Ibzan, que era de Belém. Ele tinha 30 filhos e 30 filhas. Ibzan deu as suas filhas em casamento, e a homens de fora, e de fora trouxe 30 mulheres para os seus filhos. Ibzan julgou Israel durante 7 anos. Qual é a diferença entre Ibzan e Jefté? O que é que vocês acham? Ibzan não tem tanto
filho, certamente está vivendo um momento de paz. Tanto filho, né? Casamento misto, né? Aqui existem divergências contra isso, mas acredito eu que são de outras tribos. Não seriam outros povos aqui. Seria tribos. Mas há controvérsia. Não queria entrar nesse mérito, Felipe. Mas o que era proibido, né? Porque na lei lá Sim. vai dizer que é algo legal. Você não pode casar o seu filho com outra tribo para não misturar as tribos, né? Então, Não deixa de ser o pecado, né? não deixa de ser pecado. Pergunta interessante. Certo? Então aqui ele faz, né? E veja, o contraste aqui é o seguinte, um teve uma filha, e por isso que eu botei, né? Eu tenho um argumento que corrobora a teoria de que o gileadita não matou a sua filha. Porque ele está dizendo, ó, ele só teve uma filha e nem ela casou. Ibsan teve 60 e casou todos eles. Né? Um teve uma e não casou. O outro teve 60 e não casou, e casou todos. Filhos de fora, e aí está o pecado, né? Mas pegou mulheres de fora e casou todos eles. E talvez aqui Ibsan não foi um general tão poderoso aqui, tão líder como Jefté, né? A gente não tem tantas histórias aqui de Ibsan. E aí a pergunta que fica é: por que Deus dá um filho para uns e 60 para outros, né? Essa é uma grande meditação aqui que eu, pegando toda a história de Juízes, eu vi entre Ibsan e Jefté, e os comentaristas indagam isso, né? Por quê? Se ele sabia que aquela filha não ia ter filhos, né? Mas ia ser... Por que ele só dá uma, né? A Jefté. E a Ibsan, 60 filhos, todos casaram. Quantos netos Ibsan teve, né? Aí eu peguei o exemplo aí de Atos 12. Por que Pedro foi salvo ali na prisão e Tiago morreu? Será que Pedro era mais crente que Pedro, né? Que Tiago, né? Por que isso acontece? E aí a gente não tem uma resposta precisa quanto a isso. A gente pode evitar respostas tolas. Mas a gente não tem uma resposta assim, dizendo não, porque Deus ele tem um plano para tudo, ele decreta todas as coisas e é a vontade dele. Essa é a resposta. Mas eu não tenho específico, porque uma para outro e ela nem pôde casar, porque 60 para outros e todos casaram. Eu não tenho, porque Jefté, não tenho essa resposta, mas eu posso evitar respostas tolas. A resposta é Isaías 40:13. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou quem é o seu conselheiro, né? O ensinou. É a indagação que ele faz com Jó. Todas as respostas que respondem à pergunta de Deus Jó não estava com Deus quando ele fez tudo aquilo ali. Então, como é que a gente pode evitar resposta tola disso aí? A gente pode evitar no sentido de que, Jefté não fez alguma coisa que Ibsan fez. Essa é a resposta tola. A gente pode evitar ela. Não, talvez Ibsan aqui foi um pouco mais fiel, fez alguma coisa. Não, a narrativa está mostrando o quanto Deus usou Jefté. E o quanto Ibsan foi um juiz mais ordinário. Uma pessoa que viveu num tempo mais ameno, não total paz, mas num tempo mais ameno que Jefté. Mas ele está dizendo, para uns ele deu uma filha, para outro ele deu 60. Porque não tem nada a ver com o quanto Jefté é líder, com o quanto Jefté entende o Antigo Testamento, o quanto Jefté sabe argumentar. Não tem nada a ver com o nosso mérito. Não tem nada a ver com o que a gente faz, o decreto de Deus. Certo? Essas são algumas coisas que eu pude ver de alguns comentários aí que eu tirei, certo? Desses versículos que parecem mais ordinários mesmo. E como eu disse, serve de transição. E Tô terminando aqui, certo, gente? Vamos ler sequenciado esses versículos para a gente ver se a gente nota alguma semelhança.
Olha o 12:7, diz assim: Jefté, o gileadita, julgou Israel durante 6 anos. Ele morreu e foi sepultado numa das cidades de Gileade.